Os amiguinhos do meu filho estão mentindo. Como eu posso contar para os pais deles que eles estão mentindo? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre mentiras. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mentiras na infância. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui embaixo? Deixou o seu likezinho? Se inscreveu no canal? Isso faz com que essa mensagem possa chegar a mais famílias e você pode estar transformando a vida de uma criança. Mentiras. Primeiro de tudo, eu quero conversar um pouquinho sobre a dinâmica da mentira. Por que é que a gente mente? A gente, eu digo, porque adultos também mentem. Existem mentiras, inclusive socialmente aceitáveis, não é mesmo? Se a sua amiga tá numa bad e te pergunta: amiga, eu estou bonita hoje? Você vai dizer: sim, amiga, você está linda hoje. Porque existem mentiras que são necessárias, inclusive, pra gente conviver em sociedade. Mas quando se trata de crianças, a gente já coloca uma carapuça nelas de que elas são a pior coisa do mundo, que elas contaram uma mentira, que isso é horrível. Antes de mais nada, nós precisamos ajudar a nossa criança a entender a diferença entre mentira e verdade. Pode parecer bobeira, mas para as crianças não existe essa diferenciação e dentro do nosso cérebro também não. Aquilo que a gente vê dentro de um filme, por exemplo, para a criança pode parecer uma realidade, pode parecer uma verdade. Elas não têm capacidade cognitiva de entender a diferença entre realidade e imaginação. Então, quando a sua criança está contando, por exemplo: mamãe, ontem eu estava conversando com meu ursinho de pelúcia e aí a gente estava brincando. Para criança, isso é uma verdade. Você pode pegar e colocar o nome disso de ela estava contando uma historinha. Se você for pegar ao pé da letra, isso é uma mentira. É importante, antes de mais nada, então, a gente ajudar a criança a perceber o que são verdades e o que são mentiras, para que ela entenda a diferença entre esses dois fatores. E aí, entendendo que é uma mentira, aí nós vamos para as mentiras planejadas. O que são as mentiras planejadas? Elas são aquelas mentiras que a gente conta para escapar de determinada situação. O porquê que a criança tem essa necessidade de escapar? Se ela contou uma mentira para fugir de determinada situação, é porque ela estava com medo do que poderia acontecer com ela se ela fosse pega. Então, se a gente está falando aqui de que ela está mentindo e você precisa avisar os pais dos amigos, provavelmente essa mentira está envolvendo a sua criança também. Talvez ela está dizendo: ah, foi ele que quebrou, foi ele que fez isso. Ou então a outra criança está fazendo alguma coisa, alguma maldade ou alguma coisa que não deveria estar fazendo, está culpando o outro. Ou mesmo está dizendo assim: não fui eu, e está jurando de pé junto que não foi, ponto, acabou. Tem uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês antes de mais nada, que é: nós não conseguimos controlar o mundo exterior. O motivo pelo qual essa criança está mentindo tem muito a ver com os pais dela. Nós não sabemos qual é o comportamento dos pais dela. Talvez essa criança tenha medo de apanhar, talvez essa criança tenha medo da reação dos pais, tem medo do que ela pode perder, dos castigos que ela pode levar, e por isso ela aprendeu a mentir em todas as situações, inclusive talvez nas que nem ao menos são necessárias usar mentiras, mas aquilo acaba virando um hábito. Então a gente não tem como controlar o que está acontecendo com essa criança e dentro da casa dessa outra pessoa. O único lugar onde a gente pode gerar alguma mudança é nós mesmos e com as nossas crianças. Antes de mais nada, a gente precisa que a nossa criança entenda que nós estamos do lado deles, independente do que o outro está falando. Então, a primeira coisa é a gente estar muito atentos para que, se nós percebemos que aconteceu aquela mentira, a gente ter um olhar para nossa criança e dizer assim: eu sei o que aconteceu, fica tranquilo. Nós não precisamos, no meio disso tudo, colocar a outra criança em xeque ou mesmo colocar ela numa situação de vulnerabilidade emocional, porque a gente já sabe que essa mentira veio de um lugar de provável medo. Então, o nosso foco tem que estar na nossa criança e em como ela pode lidar. Se essa mentira está afetando a nossa criança, aí nós temos que ver como que a gente faz para que a nossa criança se sinta segura a falar a verdade. Como que a gente pode agir para que a nossa criança não sinta medo de falar a verdade ou de se defender. Se isso acontece em outros ambientes, a gente tem que deixar muito claro para nossa criança quem são as pessoas confiáveis para que ela possa pedir ajuda. A principal arma que nós podemos dar para nossa criança lidar com as mentiras dos outros é a contar histórias. Nós temos que ensinar as nossas crianças a contarem histórias. Como que isso funciona?
Bom, eu já faço isso com a Bia desde que ela era muito pequenininha. Por exemplo, acontecia uma situação. A gente foi no parque, a Bia caiu, ela se machucou, ralou o joelho, aconteceu alguma coisa. Quando eu estava numa ligação com a minha sogra, com a minha mãe, com a minha cunhada, com qualquer pessoa, eu fazia com que a Bia contasse essa história. Bia, vamos contar pra vovó o que aconteceu no parque hoje? Daí ela dizia, eu tava andando. Tá, você tava andando primeiro e daí você caiu, né? É, eu caí. O que aconteceu depois? E eu ia ajudando ela a construir a história do que tinha acontecido. Dessa forma, ela consegue se defender, porque ela consegue explicar o que aconteceu sem ficar só envolvida no emocional do que aconteceu. Então, quando acontece uma situação onde o seu filho vem reclamar de alguma coisa, vem falar que algo aconteceu, meu amiguinho não sei o quê, você tem que ajudar ele a construir a história. Muitas vezes na frente desse amiguinho. Tá, amiguinho, olha só, o que aconteceu? Ah, primeiro eu tava brincando com isso, depois eu peguei isso, meu amiguinho fez tal coisa. Amiguinho, foi isso mesmo que aconteceu? Aí ele vai dizer, não, não foi. Então me conta a sua história. E aí a gente começa a bater as histórias. O mentiroso geralmente não consegue mentir por muito tempo quando você começa a indagar sobre a história que ele tá contando. Principalmente as crianças, elas conseguem contar pequenas mentiras, de pequenos atos, de tipo, não fui eu que fiz. Então, se não foi você que fez, onde é que você tava nessa hora? O que você tava fazendo? Tá, você subiu ali, depois você foi pra onde? E você começa a perceber quem falou a verdade ou não. E os pais dessa criança? Muitas vezes os pais já sabem que os seus filhos mentem, se eles mentem ou não mentem. Inclusive, muitos pais que eu atendi, eles já me diziam frases como, eu conheço o filho que eu tenho, eu sei o que acontece. E se os pais não estão querendo enxergar, se eles não estão vendo o que está acontecendo, eu sinto dizer, mas nada do que você diga ou faça vai fazer eles enxergarem algo que eles não querem ver. Você até pode comentar sobre determinadas situações, você pode até dizer, olha, hoje aconteceu uma coisa estranha, as crianças estavam brigando e tal, e ele parece ter contado uma história que não aconteceu. Tente não usar a palavra mentira, tente usar, ele tentou contar uma história que parece que não aconteceu. Muitas vezes assim, os pais vão começar a ter um pouco mais de olhar em cima daquilo que está acontecendo. Quando você vai falar sobre determinada situação, já colocando a criança numa situação onde você diz que ela é determinada coisa, fica muito mais difícil ter uma abertura para que eles possam escutar sobre o que está acontecendo. Eu sei que essa é uma situação um pouco complexa, mas a partir do momento que a gente entende que nós podemos mudar a nós mesmos e ao nosso entorno, a gente começa a assumir responsabilidade pela nossa parte naquela situação, em como defender a nossa criança de determinada situação, porque ela pode passar por isso conosco ou fora do nosso ambiente. Então, como que a gente prepara a nossa criança para lidar com isso? Porque, infelizmente, as únicas pessoas que podem mudar essa outra criança são os pais dela e nem sempre eles estão dispostos a isso. Mas você também pode convidar eles para assistir esse canal e quem sabe a gente muda a vida de mais uma criança. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, isso é muito importante para chegar a mais famílias e quem sabe transformar a vida de outras crianças. Um beijo enorme e até a próxima!